A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Estou passando aqui mais uma vez porque nós vamos falar um pouco mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Como você está vendo aí, nós estamos acompanhando a leitura e a meditação do livro de Mateus. Antes de eu fazer esse desfecho de vou ali e já volto, vou deixar aqui uma reflexão para você entender o que o Senhor ainda está para falar conosco neste livro. É uma frase dizendo assim: humildade faz nascer a vontade de ouvir os outros. Humildade faz nascer a vontade de ouvir os outros. Humildade faz nascer a vontade de ouvir os outros. Meu irmão, vou deixar aqui para você só essa reflexão. De quem é essa frase? De um escritor internacional lá dos Estados Unidos, que quem é? Malcolm Murdock. Essa é uma frase que ele deixou aqui. Então eu adotei essa frase para mim, porque ouça o que o Senhor vai dizer nesse livro de Mateus através desses capítulos que vai ser lido agora. Deus abençoe sua vida. Já volto já, para que nós venhamos meditar um pouquinho e ler e meditando a palavra de Deus, para que Deus venha trabalhar na sua vida e na minha vida. Veja quantas mudanças o Senhor está fazendo. Deus abençoe. Já volto com a palavra de Deus. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Como eu falei na nossa abertura aqui, como nós sempre estamos ligados com o Senhor. É isso que nós precisamos, estar na presença de Deus todos os dias. Ainda que você não esteja indo à casa do Senhor porque está se sentindo um pouquinho fraquinha, meio desanimado, o ano apenas começou e você de repentemente, eu não tenho mais nada para fazer, a não ser buscar mais do Senhor. Esse é o ano que você tem que buscar mais do Senhor. Se desligue desse mundo, se desligue de tudo que está ao seu redor e vamos acompanhar esta leitura e vamos meditar na palavra do Senhor. Porque é o Senhor que nos fortalece, é o Espírito Santo de Deus que vem e nos dá força para que nós venhamos nos levantar e caminhar com o Senhor lado a lado. Ele não te chamou para você ficar prostrado aí e parado, achando que nada vai dar certo na sua vida. Venha comigo na meditação da palavra desse capítulo que hoje eu vou estar lendo, do capítulo 11 do livro de Mateus, a qual um dos evangelhos mais forte e poderoso para que a gente venha entender o que o Senhor está falando através desse livro, o que Mateus nos passa para nós, no nosso cotidiano. Vamos lá. Meditar é ler. Ler e meditar. Deus está em todas as ocasiões das nossas vidas. Meu irmão, preste bem atenção nessas leituras, porque o Senhor quer te abençoar. Deus quer te usar para outras pessoas também. Vem comigo. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo nos cárceres falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperarmos outros? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são limpos, e outros surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres
é anunciados o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento. Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muitos mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face enviou o meu anjo, que preparais diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde o dia de João até agora se faz violências ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta, e não dançastes. Cantamos-vos lamentações, e não chorastes. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. João Batista envia seus discípulos para ir ter com Jesus. Chegando lá, Jesus estava o tempo todo ocupado, falando das maravilhas que Deus poderia fazer diante deles. Não adianta a gente ficar preocupado com o que há de fazer ou que vai fazer, porque o Senhor tem maravilhas no meio de nós para fazer. A minha preocupação não é porque eu sou de uma religião que não é evangélica, meu irmão. Fique aí. Fique aí e ouve a palavra de Deus. Porque não importa qual a religião, Deus é um só. E desde o momento que ainda você não aprendeu, não sabe o que era uma palavra de Deus, Deus hoje vai te mostrar. Deus hoje quer falar com você. Preste bem atenção. Aqui, João Batista enviou 2 discípulos para ir ter com Jesus, para ver o que Jesus estava fazendo. João estava onde? No cárcere. Estava fazendo o quê? Nada. Estava preso. Vai fazer o quê? Nada. Mas ele estava lá ouvindo. Falar do que Cristo estava fazendo. Está aqui, no versículo 2. E João, ouvindo no cárcere, fala dos feitos de Cristo. Enviou 2 dos seus discípulos. Como que João ficou sabendo? Através dos seus discípulos. Através de tudo que os seus discípulos, que ele enviou para ver o que Cristo estava fazendo, era isso. Jesus estava pregando, Jesus estava falando do amor de Deus. É isso que o Senhor quer fazer conosco. E tem mais. Para você entender. Agora, Jesus vai às 3 cidades impenitentes. Preste bem atenção nessa leitura. Como que o Senhor também faz nessas 3 cidades?
Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não haverem arrependidos, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiró e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependidos, com pano de saco, grosseiros e com cinza. Aleluia! Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiró e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatido até aos infernos, porque se em Sodoma tivesse Sidom feito aos prodígios que em ti se operaram, terá ela permanecidos até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma nos dias do juízo do que para ti. E o que o Senhor está querendo dizer com isso? E o que o Senhor está querendo nos alertar com essa cidade? Meu irmão, minha irmã, até no momento nós estava há momentos parado, sem fazer nada, só observando, só ouvindo aquilo que agrada aos meus ouvidos. Mas no momento o Senhor falou assim: chegou a hora de você ouvir a verdade da minha boca. O que é, Senhor? O que o Senhor quer falar comigo? Entenda que a gente julga os pecados do outro, fala do outro, pensa na vida do outro, mas esquece de si. Esquece que o telhado que você tem também é de vidro. Um dia pode se quebrar. É isso que a palavra está nos dizendo nesse momento. Vai vir muito vigor, vai vir muita restauração também, mas vai vir muita cobrança de Deus para nós. Porque nós temos que parar e analisar aonde é que nós estamos errando. Aonde é que Deus está nesse negócio? Meu irmão, até quando vamos ficar parados no tempo, achando que tudo está acabado? Achando que Deus não está vendo o que a gente está fazendo? Deus está vendo. Ele está preparando aquele galardão do jeito que Ele quer para nós. Mas basta você e eu, nós estarmos na posição que o Senhor quer que nós fiquemos. Por isso que Ele nos diz aqui: porém eu vos digo que haverá menos rigor para o Sodoma no dia do juízo do que para ti. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra, eles estão lá errado. Erradíssimo. Sodoma está erradíssima, tá? Aquela cidade está horrível, está desastrada, está em prostituição, está em tudo. Mas eles sabem o que estão fazendo. Mas eles sabem o dia que eles podem parar. Por que que não para eles, mas para ti? Foi o que o Senhor falou aqui. Porque nós estamos julgando eles. Ao invés de estar orando por eles, nós estamos julgando. Deus não quer isso na nossa vida. Deus quer nós na posição com eles. Agora preste atenção que eu vou ler agora. O jugo de Jesus é uma coisa assim extraordinária. O que o Senhor também fala aqui, através dessa passagem. Vem comigo, vamos meditar. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Aleluia, Jesus. Que ocultastes estas coisas ao hábitos e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove,
todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e arrependei de mim, que sou manso e humilde, e de coração. Aleluia. E encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus falou-te isso? Porque o nosso fardo está pesado. O nosso jugo também está pesado. Por quê? Porque tudo aquilo que nós olhamos diante de nós, olhos carnais, olhos que nós não estamos com os olhos espirituais, nós só sabemos julgar. E julga fardos pesados contra o nosso próximo. Não é nada fácil. Não é nada fácil. E o fardo que está em cima de nós quer jogar o fardo para cima do outro. Deus não está nesse negócio. Por isso que o Senhor chega e fala para toda aquela multidão, para todo aquele povo, que o jugo dele é o quê? O jugo dele é suave. Aleluia. E o fardo dele é leve. Porque o que ele quer dizer com isso para nós? Transfere tudo isso para mim. Tudo que você está passando, transfere para mim. Sabe por quê? Porque você ainda não está enxergando com meus olhos. E o que você carrega, ainda você não tirou de cima de você. E o que você está julgando, você não está julgando com o coração. Você só está julgando com o que você vê, com o pensamento impuro, com o coração duro. É preciso se abrir. É preciso lidar mais para o Senhor. E se entregar mais para o Senhor. Falar mais de Deus. E falar menos do teu próximo. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Capítulo 12. Jesus é o Senhor dos sábados. Aí é que nós vamos entender também o que o Senhor quer falar conosco. Vamos lá? Naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, fazem num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que comem ele estavam. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito, comem nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. O que o Senhor quis dizer com isso? Dizendo a este povo
que estava ali perguntando se ele era o Senhor dos sábados. O que ele quis dizer, meu irmão, preste bem atenção, porque tem coisas que a gente, na nossa vida, que a gente nem sabe o que o Senhor quer fazer. O Senhor cura todos os dias. Se Ele quiser curar hoje, Ele vai curar hoje. Se Ele não quiser não curar hoje, Ele deixa para curar mais para frente. Sabe por quê? É para poder entender quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus para estar diante de nós? Quem é Deus diante de nós? Ele é tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele nunca mudou. Ele continua sendo o mesmo. O Deus de ontem, de hoje, de amanhã e será eternamente. Nada muda. Aí o Senhor vem dizer aqui embaixo, mais cura tinha para a mão de um homem que tinha suas mãos mirradas, entendeu? Mas o Senhor, Ele vem nos guardando de tudo e de todos. Deus vem trabalhando a cada momento. É uma meditação que nós estamos tendo. Ah, meu irmão, mas por que o Senhor resolve só curar no sábado? Ele vem curar no sábado, irmão. Não é porque Ele quis, não. É conforme Deus usou Ele. É conforme o Espírito Santo de Deus usou Ele naquele dia. Por isso que nós não devemos questionar. Se Ele vier curar num domingo, Ele vai curar no domingo. Se Ele vier curar num sábado, Ele vai curar no sábado, numa segunda-feira, qualquer dia. Deus vem naquele momento. Aqui, vamos continuar. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusarem Jesus, o interrogam, dizendo: é lícito curar no sábado? Olha aí. É lícito curar no sábado? Meu irmão e minha irmã, cadê a fé desse povo? Olha a situação da vida, cadê a fé? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mãos dele e o levantará? Deus, aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Você está vendo como nós não devemos deixar de lado aquilo que o Senhor quer que nós faça? Tem uma alma que está indo para o aprisco, está indo para o penhasco, está caindo, está querendo se jogar, está querendo morrer. A verdade é essa. E você não ter lançado a sua mão para puxar, resgatar de volta para cá. Vem para cá que você é de Deus. Você é meu amigo, eu vou te ajudar, vou te abraçar, vamos andar lado a lado. Deus é contigo. Para com esse negócio de querer achar que tudo está acabado, que tudo está desmanchado. Olha aí o que o Senhor fala. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Deus é fiel. Você está vendo como o Senhor, Ele nos trata? E por consequências, lícito faz bem nos sábados. Então disse aquele homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Você está vendo? O Senhor, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Continua trabalhando, Ele continua operando. Mesmo sendo sábado. E os fariseus, tendo saído, formaram conselhos contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei
sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentis o juízo. Não contenderás, nem clamarás, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagarás a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentis esperam. Deus, aleluia. Você está vendo? Quantas coisas o Senhor teve que enfrentar e quebrar todo o protocolo de uns gentis, de uns homens que estavam ali querendo até mesmo tirar a sua própria vida. O texto fala isso. O texto nos fala de cura, de um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão cerrada, uma mão sem nada, uma mão que não se movimentava e de repente ficou curado e sã. Depois que ele viu que aqueles homens queriam matar ele, ele saiu no meio da multidão, curando todo mundo. Curando todo mundo. E dali, todos os gentis vai fazer tudo em seu nome. Nada fica impune aos olhos do Senhor. Aí você vai entender, meu irmão, mas ele fez tudo isso. Mas o que é que ele fez, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Servir a Deus não é fácil. Fazer a obra do Senhor não é fácil. Ainda mais quando você é escolhido de Deus. Ainda mais quando você é separado por Deus. Ai, meu irmão, mas eu não consigo, porque toda vez que eu vou fazer, alguém lança uma pedra sobre mim, ficam fazendo fofoca pro irmão, fica fazendo fofoca pro outro, daqui a pouco meu pastor acredita tudo no que tu tá falando, meu irmão. Mostra a tua dignidade, a tua coragem e o teu caráter de ser cristão, evangélico da palavra de Deus. Não seja de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque olha o que aconteceu aqui com Jesus. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falavam e viam. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus e conseguintemente, chegando a vós o reino de Deus, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar, aleluia, os valentes, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe a perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Meu irmão, olha, isso aqui foi muito forte, porque para você aprender o que o Senhor quis dizer, as blasfêmias dos fariseus. Os fariseus estavam blasfemando.
contra o Senhor Jesus Cristo, porque ele estava curando, porque ele estava salvando, porque ele estava apregoando a palavra do Senhor. Você vem para entender o que está acontecendo sobre isso? Aí o Senhor, para quebrar eles, o Senhor veio com essa palavra tão dura, para que você venha entender que ele estava debaixo da potente mão de Deus e o Espírito Santo usando ele. Porque aquele que se fala contra os homens serão perdoados, mas aqueles que falam contra o Espírito jamais vão ser perdoados. Sabe por quê? Porque o Espírito, irmão, é Espírito de Deus, não é Espírito qualquer que a gente tem que estar servindo, não. Ele te guia todo dia. Agora você vai blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, aí você já não é mais perdoado, nem pelo Espírito de Deus, foi como ele falou aqui, que não serás perdoado nem no século e nem no futuro. Jamais. Por quê? Porque blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Ó, Senhor, não faça isso não, irmão. Faz isso não. O Senhor está nesse demanda aí, está nesse comando aí, está nesse piloto que está decolando a tua vida, está decolando os irmãos. Não fica blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, não. O Espírito Santo de Deus quer entrar na tua casa, quer entrar na tua vida, quer trabalhar com você e você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Não duvida não, porque o Senhor é que transforma o homem, é o Espírito Santo de Deus que transforma, que vem para transformar o homem, tirar do juízo ainda, dar o juízo para o homem, liberta o homem de todo pecado, liberta o homem de toda bebedice, da toda meninice, da toda feminice. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, para transformar. Até quando nós vamos ficar blasfemando, falando de um, de outro, até chegar a hora a falar que o Espírito não é usado naquele homem? Tá vendo o que o Senhor fez? Teve que fazer essa palavra dura com os fariseus para parar de blasfemar contra o homem que Deus mandou para a terra. É isso. Aí tem aqui, ainda tem mais o que o Senhor veio falar. Olha o que Jesus também falou. Tá aqui, ó. Ou dizeis que as árvores é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizeis boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disse-lhe, fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Meu irmão, aleluia, glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por que que isso está sendo passado? Por que que isso está sendo falado? Porque naquele grande dia, nós homens daremos conta de si mesmo, de tudo que nós falamos aqui, nesta terra. Não é de qualquer maneira. Meu irmão, olha o que o Senhor está dizendo. Não suba ao púlpito da casa do Senhor de qualquer maneira. Se conserte. Se preciso for, perdoa. Se preciso for, libera o perdão para aquela irmã, para aquele irmão que está precisando de um perdão seu. Porque você falou uma palavra que magoou e foi de encontro àquela pessoa, ela teve que afastar da casa do Senhor e não sequer ainda não voltou. Uma palavra mal colocada. Cuidado. Você feriu. Você está jogando para fora da casa do Senhor. A casa de oração. Foi isso que Jesus chamou aquele templo. Casa de oração. Vamos orar. Aleluia. Vamos estar diante do Senhor todos os dias. Mas tenha compaixão dessas almas.
Tenha compaixão de entender que o Senhor ainda é Deus para libertar aquela alma que ainda é como uma criança, que precisa ser carregada no colo e vai crescendo. Dá alimento, dá coragem, vai vivendo, vai trazendo ela para perto de Deus, para perto de você, para ela entender que a obra do Senhor também é com sacrifício, é com aquilo, vai remando e vai trazendo. Lança tu o teu pão sobre a água e começa a trazer para perto de você. Vamos continuar esse capítulo. E Deus ainda tem mais para falar sobre isso. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiseramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adultera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os nínives ressurgiram no juízo como esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltareis para a minha casa de onde saí. E voltando a achar a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desses homens piores do que os que primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Meu irmão, minha irmã. Você viu que o Senhor Jesus trouxe essa pregação? Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Trouxe essa pregação lembrando do Antigo Testamento ali, a qual ele falou de Jonas, que desceu para o fundo do barco, saiu por um buraco lá no fundo do mar e caiu dentro de uma boca de um peixe grande, que a qual ele citou aqui, que era uma baleia. E foi para o fundo do mar, como se nada tivesse acontecido. Aleluia. Glória a Deus. Como se nada tivesse acontecido. Como se alguém não fosse lembrar mais dele. Como se alguém tivesse ali com ele. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que Jonas estava fugindo da sua responsabilidade. Não queria mais saber de nada. Não queria saber de pregar, não queria saber de ir para Nínive, não queria saber para lugar nenhum para saber pregar para aquele povo que estava em corrupção. Estava ali se prostituindo, fazendo o que não era bom aos olhos de Deus. Mas ele orou ali no ventre daquele peixe, e o peixe subiu do mar, do fundo do mar, e vomitou ele em terra seca. Tá, meu irmão? Aí o Senhor também falou sobre Salomão. Tá? Aí o Senhor também falou sobre Salomão, que no dia dos juízes, com esta geração condenará, por veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E este está aqui, quem é mais do que Salomão. Por que isso? Porque Salomão, além dele ser filho de um homem, que era segundo o coração de Deus, que era Davi, mas o Senhor também fez lembrar que Salomão ele poderia ser todo que Deus deu a ele. Sabedoria, um homem sábio, tudo isso.
mas ele também tinha seus erros, tá? Ele tinha seus erros, ele tinha suas pronúncias, ele tinha mais de 1000 mulheres, então tudo isso ali é uma coisa que o Senhor estava falando. Ser igual a Salomão é pecador, você estava adulterando, como ele já falou aqui no início, com raças más, gerações que não estão apregoando a palavra com espírito e em verdade. É isso que está acontecendo. Meu irmão, a gente está meditando uma palavra de Deus e aonde o Senhor está batendo com força em mim, corta primeiro em mim, depois corta em você. Não fica brincando. Hoje eu sou crente. Hoje eu não quero saber, hoje eu estou na igreja de todo mundo. Meu irmão, não pensa nisso não. Sabe por quê? Porque não brinca com Deus. Ou é pé firme na casa do Senhor, ou é pé frouxo na casa do Senhor. Que isso, irmão? Ou você está dentro, ou você está fora. Irmão, então eu não entendi. Ou você é do mundo, ou você é evangélico completo. É isso que Deus está querendo nos dizer. Não fica brincando, hoje eu estou aqui, hoje eu estou lá fora. Não, o Senhor quer libertar. O Senhor quer tratar com você. Chega desse espírito de acusação. Se livra dele. Se livra desse mal. Se livra desse desentendimento, de mente confusa, de mente embaraçosa que você está vivendo. Mas o meu pastor faz, por que eu não posso fazer? Meu irmão faz, por que eu não posso fazer? Você não é do lado A nem do lado B. Você não é todo mundo. Você não é aquela pessoa que você tem que ser, fora de comum. Deus quer tratar com você. Deus quer cuidar de você. Muda essa postura. Agora, preste bem atenção nesses versículos finais o que o Senhor está falando. E falando ele ainda a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse, e lhe falará, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão e minha irmã. Poxa, mas que palavra dura, né, meu irmão? Que palavra dura. Por que ele falou isso? Meu irmão, não é porque isso não. Sabe por causa de quê? Eu vou falar uma coisa para você. O que o Senhor quer de mim, quer de você. É como eu falei anteriormente, aquelas palavras que é dentro ou fora. Deixa eu falar para você uma coisa. Aquele que está servindo a Deus em espírito e verdade, esse é o que vai morar no céu. Mas eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Pera aí que eu vou voltar aqui e vou falar para você mais um pouquinho. Aquele que faz a vontade de Deus é o que? Está na obediência, está no caminho ali com Jesus, lado a lado. Ajuda ele em oração, ajuda ele a crescer a obra, ajuda ele a evangelizar, ajuda ele a tratar dos doentes. É isso que ele quis dizer. Não é que o pai, a mãe e os seus irmãos não existem para você. Existem. Mas ajuda eles em oração, ainda que eles não estejam no caminho. Mas ore. Porque na hora que eles estiverem no caminho, vai continuar sendo pai e mãe. Porque não existe ex-pai e não existe ex-mãe. E nem ex-filho. Então tudo isso é que o Senhor não quis nos dizer. É aquele que está, aquele que está aqui comigo são estes. E que fazem a vontade de quem? Do meu Pai que está no céu. Estes são meus irmãos. Está entendendo? Ele quis dizer? Porque aqueles que não estavam fazendo, a vontade de Deus, o que ele quis dizer com isso tudo? Ainda não está no caminho. Então não pode ser meu pai. Ainda não pode ser minha mãe. Tem que estar no caminho e fazendo a vontade de Deus. Porque se você não faz a vontade de Deus, você não é ninguém. Aleluia. Ou o Espírito Santo de Deus.
E é assim que o Senhor quer nos trabalhar. É assim que o Senhor quer fazer na nossa vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Até o próximo capítulo, para você entender melhor ainda o que o Senhor quer falar contigo. Amém? Soberano Deus, Pai eterno, obrigado, Deus, por essa leitura. Obrigado, Deus, por ter nos ensinado, Senhor, a Tua palavra, a Tua meditação, Senhor. E que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração. Deus, pela Tua palavra, aquele que ainda não é crente, aquele que ainda não foi alcançado pela Tua palavra, mas que seja alcançado e que a Tua libertação, Senhor, venha habitar dentro desse coração. Libera, Senhor, essa mente que está cauterizada pelas coisas ruins e não entende, Senhor, ainda que o Senhor tenha um chamado e uma obra com este. Deus, cuida dessa família, cuida, Senhor, desse casamento, cuida, Senhor, de tudo que é teu. Toma o lugar que é somente teu e tira todo espírito de confusão de mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.